Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para dar uma olhadinha na linha de passe, programa da ESPN, que é um esquenta, né, entre Palmeiras e Botafogo amanhã. Então vamos dar uma olhadinha e ver o que os comentaristas da ESPN estão falando sobre essa partida, para ver a opinião deles, né, para ver quem passa, quem fica. Vamos dar uma olhadinha aí então nesse bate-papo. Sim, começou Linha de Passe, a gente vai falar do Mundial de Clubes, grande expectativa para esse final de semana, também para segunda-feira, para os confrontos brasileiros na competição em oitavas de final. E a gente vai abrir o Linha falando o quê? Falando justamente de Palmeiras e Botafogo, é o primeiro desses confrontos, é justamente envolvendo duas equipes brasileiras, né? Amanhã, e vai ter Linha de Passe pós-jogo também. Não vou cravar o horário, falar pós-jogo, porque aí pode ter prorrogação, pode ter pênalti, acabou o jogo. Você vem com a gente aqui que o Linha de Passe vai analisar o classificado para as quartas de final. Teremos um brasileiro nas quartas, né? Quem chega no melhor momento, Palmeiras e Botafogo, quem demonstrou mais recursos durante este Mundial? Quem você acha que chega mais preparado para essas oitavas de final? Calçade, tudo bem? O Calçade está olhando com uma cara assim, dar uma pergunta mais fácil. Boa noite. Eu entendo que nesse caso é o Botafogo. Tá. Mas também não, por isso, não consigo te dar uma margem para o Botafogo, né, na divisão ali de possibilidades. Muito equilibrado. Pelo seguinte, é simples. O Botafogo, a partir de PSG e posteriormente Atlético de Madrid, ele encarnou uma forma de jogar e que deu a perspectiva de que o Mundial pode ser tocado dessa forma. Porque é o seguinte, a partir de agora não vem adversário, você só vem roubada pela frente. Então o Botafogo alcançou um rendimento contra o PSG, ganhou o jogo, contra o Atlético de Madrid buscou um jogo parecido, perdeu o jogo. Então não é um jogo que te dá segurança total. Não, é um jogo que pode te manter atrás, defendendo muito e recuperando a bola e reagindo. Pode ser uma forma de enfrentar o Palmeiras e qualquer outro time do Mundial? Pode. O que eu vejo o Botafogo rapidamente abraçou um formato e todos estão conscientes do que fazer dentro desse formato e que dá para continuar assim. E que talvez seja a melhor perspectiva para caminhar no Mundial. Mesmo sem o Gregori, então, provavelmente com o Cuiabano. Porque aí você põe um jogador que pode defensivamente te ajudar também e ele com a bola, ele resolveu problemas. Foi o Renato Paiva que, diante da saída de alguns caras, como a Almada, Cuiabano do lado esquerdo deu certo. Então você traz o cara, na minha opinião, mais preparado para suprir a ausência, embora não seja o volante. Ele é um jogador de lado, mas ele pode se integrar à marcação também. Então, vejo por aí. O Palmeiras, qual é o Palmeiras que a gente vai ver? Qual é o grande Palmeiras? É o do Porto? Foi o melhor Palmeiras. Não ganhou o jogo. Não ganhou. Inter Miami, que aí não pode, foi um desastre. Aí não pode. Então, assim, o Palmeiras vem internamente com mais dúvidas a respeito do que fazer, até na escalação do Abel, que ele mesmo assume que errou, até na estratégia, o que é grave, quando você vai para o jogo e erra naquilo que você viu antes do jogo. Mas o Palmeiras tem recursos também enormes, como, por exemplo, um banco de reservas que te mantém muito vivo na partida o tempo todo. Então acho que vai ser um jogo pau a pau, por aquilo que o Palmeiras ficou devendo e pelo que o Botafogo alcançou rapidamente como forma de encarar uma disputa tão dura. Tá mais cascudo o Botafogo nesse Mundial, o Birner, até em cima dos adversários que teve? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Calçade, Jean, os fãs do esporte. O Botafogo foi obrigado a ser mais cascudo que o Palmeiras. O grupo do Botafogo era o pior grupo de todos, o mais difícil. O do Palmeiras era o mais fácil. Mas eu não vejo o Botafogo em vantagem. Eu acho que o jogo... Acho que é pau a pau também? Eu acho e vou explicar o porquê. O Botafogo pode fazer o jogo como diante do PSG e do Atlético de Madrid contra o Palmeiras? Pode. É possível fazer mais? Sim. O que o técnico vai fazer? Um jogo, espero eu, com alguma coisa a mais. Não um time tão recuado. Um time, por exemplo, que pressione a saída de bola em alguns momentos. E o Abel adora ser pressionado na saída de bola porque gosta do contra-ataque. Então, eu tenho dúvidas a respeito do que o Botafogo vai fazer. E do Palmeiras eu espero mais. Tá? Eu espero o Palmeiras pressionando um pouco mais, porque se a gente se apegar ao que as equipes fizeram na primeira fase, a gente vai ter um jogo
que beira, eu não vou usar um termo forte, o excesso de cautela. Eu usar um termo mais forte, eu mudei, por isso tiro beira. Um jogo com excesso de cautela. Porque quer dizer que vai ser um jogo chato, se for não, assim. Ele chato não, porque nervoso. Você que está dizendo. Mas é uma possibilidade. Porque se o Botafogo ficar esperando o Palmeiras, e o Palmeiras não subir as linhas, fica tentando roubar a bola ali 10, 15 metros na frente da linha do meio de campo, para tentar usar espaço. Pô, mas se o jogo for assim, esses caras estão de sacanagem, né? Pô, os caras jogaram super bem contra os outros times lá e, quer dizer, nem tanto, né? Palmeiras, escalaram ali contra o Inter Miami, foi vergonhoso, mas os caras ficarem esperando um outro lá, a gente quer assistir futebol, né? Não vamos ficar nessa não, hein? Botafogo e Palmeiras, pelo amor de Deus. Passo aberto do Botafogo. Deus me livre, vai ser uma chatice de assistir isso aí. Tá bom, agora só antes do Jean, se você é o Botafogo olhando pro Palmeiras e Inter Miami, você joga dessa maneira? Eu não. Eu alterno, mas assim. O Palmeiras conseguiu tomar um gol de Luiz Soares, que mancava no aquecimento, e deixou 2 pelo caminho. Mas vai fazer um jogo ruim como aquele. Aí é impossível, né? Mas eu digo, o que o Palmeiras fez ali, em termos de. O adversário te obriga a ser diferente. De erros que não comete com o Abel Ferreira, por ser um cara de treinador uns 5 anos, e o clube e o time não pode cometer mais os erros que cometeu. Então aí que mora a dúvida, o perigo do palmeirense. Fala, pô, se jogar daquele jeito, o treinador que tem 5 anos no cargo e deixou a defesa escancarada, o Soares mancando, faz o gol, opa, tem... Só vale lembrar que o Botafogo tem Arthur, Igor Jesus, Savarino, o Palmeiras tem vários jogadores de frente que supostamente desequilibram jogos, inclusive um deles indo para o Chelsea, que custou uma fortuna. Por isso que eu falo que é possível fazer mais sem que você fique extremamente vulnerável. Agora, você pode ser ultraconservador, como o Botafogo foi e precisou ser, pode ser ultraconservador, como o Palmeiras foi sem precisar ser, e a gente vai ter um jogo super amarrado. Não acho que isso vai ser um jogo chato, vai ser um jogo amarrado. Acho que sempre quando uma vaga está em jogo, o jogo fica tenso, nunca é chato. Ainda mais que é sempre divertido. Tem uma coisa especial amanhã, né, hoje, assim, é o único confronto, assim, claro, dos brasileiros, que tem esse ingrediente, que é assim, ser eliminado por outro brasileiro no Mundial tem um peso, tem um incômodo, ainda mais esse confronto que está tão cheio de história ultimamente, né, tão cheio de rivalidade de um lado e do outro. É incômodo, é chato você ser eliminado. Mas por um PSG, por um Real Madrid e tal, mas por outro brasileiro, você vai no Mundial para ser eliminado por um brasileiro. Acho que isso também vai ter uma motivação, vai ser um ingrediente especial nesse confronto, né? Claro, acho que assim, boa noite para todos. Acho que, obviamente, é pior você ser eliminado por um brasileiro do que ser eliminado por um PSG, por exemplo. Mas alguém tem que ser eliminado. Sim. Quando 2 times desses se enfrentam, alguém vai ter que ser eliminado. E é normal a eliminação tanto de um quanto de outro. Eu acho que se a gente for discutir quem foi melhor até aqui no Mundial, não tem muita sombra de dúvida, né? Apesar das pontuações, apesar do Botafogo ter perdido um jogo, é claro que o Botafogo jogou muito melhor nessa fase de grupos, mas para mim não é o suficiente para apontá-lo como favorito por diversas questões. Primeiro que a gente tem mudanças nos 2 times e acho que no Botafogo a gente provavelmente não teria essa mudança se o Gregori não tivesse tomado o cartão que tomou. Aí eu acho que o Botafogo viria com o seu time principal, mas haverá. E se haverá, no sentido do que as pessoas estão falando, que é o Cuiabano começar jogando, já é uma mudança que indica uma mudança de postura, porque ele poderia colocar o Newton e ter uma equipe um pouco mais precavida, como aconteceu diante das outras 2 forças que o Botafogo enfrentou, né? Então, na hora que o Gregori sai, você não opta pela entrada de um volante e opta pela entrada de um lateral, mas que é um lateral que ataca bastante e que vai ter essa missão de atacar, de marcar a saída, eu acho que já indica um Botafogo diferente, um Botafogo mais corajoso. E não é nenhum absurdo, até pelo que a gente viu do Palmeiras diante do Inter Miami, principalmente. O Palmeiras acho que faria mudança de qualquer jeito. Acho que para o Palmeiras o desfalque do Murilo vai ser muito pesado também, porque o Arthur, a gente fala pouco do Arthur, mas o Arthur está jogando bem. O Arthur tem feito boas atuações, é que você tem outros destaques no Botafogo, né? Acho que o Barbosa jogando num nível absurdo, o Igor Jesus resolvendo jogos, mas o Arthur está jogando muito bem e é ele quem vai cair por ali. Não sei se de repente o Piquerez vai ficar um pouco mais ou não, mas não ter o Murilo e ter o Fux por lá, se é que vai ser o Fux, acho que pode representar um perigo para o Palmeiras. De qualquer forma, além dessa mudança forçada,
A gente não sabe se o Aníbal joga ou não joga. E acredito que se ele não jogar dessa vez, provavelmente o Abel vai colocar o Emi Martínez, porque ele viu como ele sofreu sem um marcador naquele meio campo. E ali na frente acho que não tem muita dúvida de que o Maurício tem que voltar para o time. Aí se vai jogar o Flaco, se vai jogar o Vitor Roque, acho que a gente já tem falado aqui bastante sobre isso, tem motivos para um, motivos para outro, mas acho que o Maurício tem que entrar na equipe no lugar do Veiga. Então acho que assim, o Abel faria mudanças de qualquer forma. E a outra dúvida que eu tenho é, quem vai jogar na linha de 4, ali a segunda linha do Palmeiras, depois da linha de 3 zagueiros, porque o Palmeiras joga com 3 zagueiros. E sempre bom lembrar. Sempre no programa a gente tem que lembrar isso. Na linha de 4, aberto do lado direito. Eu falo com muito palmeirense que, inclusive, perguntam, cara, ele tinha achado o time com o Felipe Anderson do lado direito, o Estevão e Maurício, o Giai e zagueiro. Por que tantas mudanças? Exato. Se ele tinha encontrado um time com o Giai como zagueiro pela direita, Felipe Anderson na segunda linha, aberto pelo lado direito, trabalhando para marcar, mas também para atacar, e a dupla lá, Estevão e Maurício, às costas do centroavante, seja ele quem for. Eu acredito que talvez a gente esteja mais para essa escalação do Palmeiras amanhã e volte do que para a escalação do que foi para o Inter Miami. Às vezes, né, Jean? Você... rapaziada. Acho que a maioria das opiniões ali foi meio parecida, né, cara? Que vai ser um jogo difícil, estudado. Muitas equipes não vão querer atacar uma outra ali. Eles não sabem muito bem, a gente não sabe como que as equipes vão estar jogando. Então... fica essa incógnita aí, né? Vamos ter que esperar para amanhã. E você? O que você acha? O que você acha, meu amigo? Deixe nos comentários aí pra gente dar uma discutida nos comentários do que vai acontecer, beleza? Então já deixa o like aí, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.